Lila, pode pôr para gravar. Amém, mais uma terça do Transbordo Sem Fim. Família, essa terça é muito especial, porque é tão lindo quando você acompanha o crescimento de uma pessoa. Quando você vê aquela pessoa que não falava falar, quando você vê aquela pessoa que não abraçava abraçar, quando você vê aquela pessoa que falava não, não, eu não posso pegar no microfone de forma alguma pegar, quando você vê aquela pessoa, sabe, florindo, dando frutos, é tão lindo, é tão gostoso. E hoje meu coração se enche de alegria porque o transbordo está com a nossa querida Nilza. Eu vi essa mulher engateando, tô vendo ainda crescendo, Deus brilhando na vida dela. E hoje, com muita alegria no meu coração, eu convido a Nilza para estar transbordando conosco. Eu sei o desafio dessa mulher, como que está sendo agora esse coraçãozinho batendo forte. Mas, Nilza, fica à vontade, Deus é contigo, queremos te ouvir. Abre seu microfone e deixa Deus te usar. Estamos aqui exatamente para ouvir as maravilhas do Senhor na sua vida. Fale no seu tempo, do seu jeitinho, que o Senhor te abençoe. Vem para cá, minha amiga Nilza, na terça do transbordo de hoje. Pode abrir seu som. Deixa eu ver se a Nilza abriu o som. Aprendeu a mexer no Zoom, devagarzinho, a abrir, a fechar. É do ladinho da câmera, Nilza, bem do ladinho naquele microfone. Você só vai abrir, toca no seu celular, no notebook. Vai aparecer um microfonezinho do lado da câmera onde você está clicando. Bem devagarzinho. Nilza aprendeu a mexer, devagar vai mexendo e a gente vai aguardando. Do ladinho, mulher. Aê! Abriu, Deus é bom! Vem pra cá, Nilza, vem pra cá, minha amiga. Bom dia, meus amores. Olha, para mim é um prazer estar aqui nesse momento, porque só Deus mesmo. E eu fico muito contente, né? E, e hoje vou poder falar um pouquinho da minha vida para vocês. Dá para ouvir? Né? É, qualquer coisa aí vocês podem me fazer pergunta, pode parar o que, mas eu estou aqui para isso mesmo, tá? Então, vamos que vamos, minha gente. Vou falar igual a Mônica. Vamos que vamos. Ai, ai. Então, hoje eu vou contar um pouquinho da minha trajetória de vida, desde criança até a fase adulta, né? Antes e depois do Senhor Jesus Cristo. Antes e depois do Senhor Jesus Cristo. E, né, com base no Salmo de Davi, que fala: que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Por que que eu citei esse Salmo de Davi? Né? Porque na hora mais que eu precisei, o Senhor estava presente para me ajudar. Não tinha assim momento certo, isso aí foi direto. Toda hora o Senhor estava me ajudando, o Espírito Santo estava comigo, do meu ladinho, né? Então, esse salmo para mim foi um salmo assim né, de muita importância, que eu amo esse salmo. Se não me engano, acho que foi o salmo quando Davi estava em perigo, né? Algo assim, né? Que ele conversou com Deus, se ajoelhou, conversou com Deus, né? E Deus dava sempre livramento a ele, né? E eu agradeço a Deus, né? Por ter me ajudado. Ele sempre me abençoou, sempre esteve comigo nas horas mais difíceis da minha vida. E também, claro que eu agradeço também a você, Mônica. Te agradeço por estar me proporcionando esse momento que eu já pensei assim, pensava assim um dia, eu queria contar um testemunho sobre a minha vida, mas não sabia onde e quando. Então, para mim foi uma surpresa. Foi uma surpresa e brincadeira não.
né? E o coração da gente fica assim, ó, mas vamos que vamos. A vida continua, né? Sinal de que estamos bem, estamos vivos, né? E aí comecei a fazer minhas anotações, aí lembrava de uma coisa, aí quando terminava, depois lembrava de outra, aí já que papel já não servia mais, aí, meu Deus. Bom, seja feita a vontade do Senhor, e assim foi, entendeu? E assim foi, com muito carinho, eu fui tentando colocar no papel, ver as lembranças, né? E o Senhor, né, foi me ajudando, que eu venha falar coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração, né? E então, agora, né, vamos que vamos, né? Eu cresci numa casa linda, meu pai tinha posse de animais, assim como gato, tinha bois, criação de porcos, de galinhas. Era uma casa assim linda, uma casa maravilhosa, mas não tinha paz. Era uma casa onde havia muito ódio, muita tristeza, muito rancor, né? E foi uma coisa assim, foi assim, uma infância assim muito triste, não só para mim, né, para os meus irmãos também, né? No caso, meu pai era muito severo, era um pai carrasco com os filhos, né? Eu via meu pai bater na minha mãe, ia para cima dos filhos, qualquer coisinha a gente estava apanhando, né? Foi um sofrimento que, né, aquela boniteza, aquela coisa todinha, era tudo fachada, né? Era tudo fachada. E, né? E assim foi a minha infância, né? Vendo meu pai fazendo isso tudo com os filhos, com a minha mãe. E, quer dizer, assim, era a pior coisa do filho, né? A gente não podia fazer nada, não podia fazer nada porque se fosse se meter, o meu pai já descontava nos filhos. Naquela época, né, também os pais falavam com os filhos, né, de uma vez só, não falavam duas, três vezes, né? E ele era desse jeito, né? Maltratava muito a família, né? E assim fomos criados, sem conversa, cada um por si. Também eu me recordo que meu pai, nessa época, ele colocava a gente para brigar. Aí brigava eu e minha irmã para sair no tapa para ganhar um presente. Acredita nisso? Para ganhar um presente, né? E quando meu irmão e quando os filhos faziam assim mais ou menos seu 10 para 11 anos de idade, aí ele começava, né, expulsar de casa, começava a expulsar de casa e, né, e sem nada, né, sem nada. Foi assim uma vida assim muito triste mesmo, sabe? Né? Eu coloquei até as datas aqui do que o meu irmão, não, o meu irmão mais velho, né, foi expulso de casa com mais ou menos seus 11 anos, né? E saiu de casa, a gente saía de casa assim, sem ter para onde ir, ficava na casa dos outros, né? Mas e assim foi a nossa vida. Meu irmão foi o primeiro a sair, meu irmão mais velho, aí depois saiu a minha irmã mais nova, quer dizer, a mais velha do que eu, saiu mais nova de casa, saiu de casa e
que ficava assim pela rua. Essa minha irmã mais velha, né, ela era um pouquinho mais moreninha, né? E meu pai, nessa época, ele era assim, ele era assim, como se diz, tão cruel que até com o revólver ele já foi para cima dela, entendeu? E qualquer coisinha nós estávamos apanhando, né? E era uma choradeira para você ver, a gente não tinha aquela alegria assim no coração. Eu não sei se de repente seja porque também o meu pai, né, ele ele não aprendeu coisas boas para poder passar para os filhos, né? Não aprendeu coisas boas, né? E a minha mãe, né, ela fazia o que meu pai mandava. Ela fazia o que meu pai mandava, né? E naquele tempo também não tinha a Lei Maria da Penha, os homens batiam nas mulheres, né? Não tinha conselho tutelar. Então, era como se fosse, ah, não, é minha, eu posso fazer que eu quero, né? Posso fazer o que eu quero. E com isso, é, né, eles aproveitavam, né? Aproveitavam, né? E os anos foram passando, né? E assim foi a minha vida, foi a minha infância, né? Meu irmão saiu de casa, depois a minha irmã, aí ficou eu, né? Com os outros meus irmãos dentro de casa, né? Com a minha mãe, meu pai trabalhava fora também, né? Aí o que aconteceu, né? Eu tinha nessa época, deixa eu ver a minha idade aqui que eu coloquei aqui, meus 12 anos de idade, né? Pleno dia, eu chegando do colégio, eu abri a porta da sala sem saber de nada, que eu fui entrando dentro da casa, já estavam, é, a minha mãe já estava com, eu apanhava de tudo, era de fio, né? Estava já com um pedaço de pau lá para poder me bater. E meu pai, assim quando eu entrei dentro de casa, da sala, aí meu pai falava assim: bate, Maria, pode bater, só para quando eu mandar. Aí eu ficava: ai, para, tá me machucando, né? Não, você vai apanhar, só para, Maria, quando eu mandar. E minha mãe obedecia meu pai, obedecia porque senão também ela apanhava, né? Ela apanhava. E foi assim muito triste para mim, entendeu? Aí eu já não aguentando mais, né? Aí eu fui trabalhando na minha mente assim, é, não, eu vou sair de casa, eu vou sair de casa. Aí fiquei, né, trabalhando aquilo na minha mente, né? Aí eu pensei, puxa, vou sair de casa sem dinheiro, sem nada. Aí o que aconteceu? Aí, pleno dia, os anos foi passando assim, né? Eu já estava com 12 para 13 anos, né? 12 para 13 anos. Aí eu fui trabalhando como sair da minha casa, na minha mente. É por isso que é ruim, muitas vezes, os filhos, né, ouvir qualquer coisa, né, apanhar do nada, falar aquelas palavras assim, porque, né, isso fica na mente do filho. Aí eu peguei, quando eu cheguei em casa, que eu apanhei, né? Na mesma hora eu peguei e fiquei gaga, eu fiquei sem entender, sabe? Aí, quer dizer, eu acho que meu pai fazia isso mesmo, era por prazer, sabe? Aquela coisa todinha de, não, você hoje você vai brigar com a sua irmã, mas é de cair no pau. Era de uma bater na outra, de puxar cabelo da outra,
né? E aquela que vencer, eu vai ganhar um presente. A gente ganhava um presente, né? Mas era tudo através de briga, né? Aí, quer dizer, eu fui nessa época, eu me lembro que, né, que eu já estava com meus quase 14 anos de idade, né? Eu fui trabalhando na minha mente como sair de casa. Aí eu esperei, né, minha mãe dormir. Meu pai, né, não estava em casa, que trabalhava de madrugada. Eu me arrumei e saí de casa somente com a roupa do corpo, né? Quer dizer, era uma adolescente ainda. Era uma adolescente, somente com a roupa do corpo, sem dinheiro, sem nada. E, né, eu me lembro também que eu já tinha meus documentos. Eu tinha a minha carteira de trabalho, tinha a minha identidade, né? Aí eu andei até a estação de Uaíba, eu morava lá no finalzinho do Vilar Carioca. Andei até lá, devia ser no horário de 4 horas da manhã. Eu andei até a estação de madrugada na escuridão. Agora eu vou falar para vocês uma coisa, eu senti medo, porque uma menina sem destino, sabe? Que eu não podia conversar com ninguém, com ninguém, né? E fui andando até a estação de madrugada e consegui chegar na estação. Quando chegou na estação, né, sem dinheiro, eu peguei, né, pulei lá, andei até os trilhos, pulei a estação, subi a estação, né, e consegui, né, pegar o trem aqui em Uaíba. Né, eu consegui pegar o trem em Uaíba, aí fui dentro do trem sem noção, sem saber, sabe, para onde eu ia. Eu acho que só sabia chorar. Sabe aquele. Era tanta amargura no meu coração, só sabia chorar, né? E aí eu andando lá no centro da cidade, para onde eu vou, aquela coisa todinha. Sentei numa praça, né? E era a Praça Tiradentes. Era a Praça Tiradentes, né? Aí eu falo que desde esse dia o Senhor já estava comigo, sabe, me ajudando. Desde esse dia eu fui muito ajudada por Deus, né? Aí esse Senhor já escurecendo, né? Tinha um Senhor trabalhando, né? Ele chegou para mim e falou assim: "Minha filha, você está sozinha? Você vai para onde?" Aí eu chorando falei para ele assim: "Não tenho para onde eu ir." Não tem para onde você ir? Cadê seus pais? Eu peguei e falei para eles. Não, eu saí de casa porque, né, eu só vivia apanhando, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí ele pegou e falou para mim assim: "Você quer trabalhar?" Aí eu quero. Aí ele me levou no escritório, né? E, né? Aí quando chegou lá, eles me perguntaram: "Olha, você quer trabalhar?" Ah, eu quero. Então eu vou te arranjar um emprego. Aí nesse mesmo dia eu consegui um emprego, né? Eu consegui um emprego. Aí esse senhor falou assim: "Olha, como você não tem para onde ir, você quer ir para minha casa?" Aí eu falei para ele: "Quero." É eu e minha esposa, uma esposa dele já, uma bem senhora de idade mesmo. Aí quando ele me levou para casa dele, ele morava lá no Morro do São Carlos, né? Me levou no Morro do São Carlos. E eu vou te falar, a esposa dele gostou muito de mim, me deu comida, preparou minha marmita para o dia seguinte, me deu dinheiro de passagem e me ensinou o caminho. E assim eu fui trabalhar em Copacabana.
né? Eu fui trabalhar em Copacabana, né? Esse foi o meu primeiro emprego, né? E nessa a casa dele, só para você ter uma ideia, a casa do meu pai era maior casarão mesmo, mas não tinha paz, né? Quando ele me levou para morar na casa dele, eu dormia no chão. A casa dele era pequenininha, mas era uma casa assim tão calma, tão tranquila. Eu dormia como eu dormi, Mônica, como eu dormi nesse dia, sabe? Esforraram assim o chão assim, era uma casinha pequena, sabe? Eu dormi no chão, perto de uma geladeira que só tinha 2 cômodos, pequenininho, aqueles barraquinhos pequenininhos, né? Aí eu dormi, né? Aí eu peguei e fiquei na casa deles durante 6 meses. Durante 6 meses, né? Aí, quer dizer, aí foram passando os meses, eu conheci no meu trabalho mesmo, fiz novas amizades de trabalho. Aí a colega de trabalho falou assim: Nilza, vamos lá para casa, sabe? Lá tem pessoas da nossa idade, para a gente conversar. Aí eu toda boba, né? Pensei, vou. Aí fui lá na casa deles, da onde eu estava, peguei minhas coisas e fui para casa dessa minha amiga. Quando eu cheguei lá, ela morava já era no Morro do Borrel, lá no finalzinho. Aí eu, meu Deus, para subir a casa dela, tinha que colocar a mão assim, pelos telhados, né? Pelas casas, porque era aquelas escadas pequenininhas, então era lá no finalzinho do Morro do Borel. Mas eu fui, Mônica. Eu vou falar para vocês uma coisa. Eu me senti outra pessoa. Eu já comecei a ter alegria dentro de mim, sabe? Porque não apanhava mais, não ouvia, não via mais a minha mãe apanhar. Meu pai pegava os cabelos da minha mãe tinha um cabelão comprido, enrolava assim, ó, saía puxando a minha mãe, sabe? Era muito desespero dentro de casa, né? Então, o que que adiantava, né? Tinha uma casa bonita, tinha de tudo, mas não podia fazer nada dentro de casa. Essa foi, né, a minha história, né, de vida, né, até mais ou menos meu, foi até mais ou menos meus quase 15 anos, sabe, né, que eu fiquei, eu saí de casa, eu tinha meus 14 anos, quase 14 anos, passando dos 14 anos um pouquinho, 14 anos, 3 meses mais ou menos. Aí depois eu fui conseguir um trabalho, né? Aí eu fiquei trabalhando e eu fiquei mais ou menos 3 anos fora de casa, uns 3 anos fora de casa, né? Aí quando eu voltei para o Vilar Carioca, já tinha ganhado dinheiro, né? Que eu fui ver minha mãe, a minha mãe estava desesperada, aquela coisa todinha, né? Aí eu falei com a minha mãe, né? Levei as coisas para ela e fiquei morando na casa de um, na casa de outro, já aqui em Uaíba, né? E de Uaíba mesmo eu ia trabalhar, né? Eu ia trabalhar e sempre tinha o meu dinheiro, né? E quer dizer, aí se eu saía de um emprego, logo já arrumava outro, nunca fiquei sem trabalhar, né? Aí eu fiquei depois morando pelas casas dos outros, né? Muitas vezes não tinha assim, ficava conversando até certa hora no portão de alguém, aí a mãe falava assim para os filhos: Olha, vocês vêm almoçar, está na hora de almoçar. Eu só falava assim: Não, pode ir, daqui a pouco eu volto, não sei o quê. Mas eu saía de lá, brincadeira não, assim, ó, ai, que vontade de almoçar também.
Mas Deus nunca deixou eu fazer nada demais. Sempre esteve comigo. Eu costumo falar que, sabe, eu fui uma abençoada e sou uma abençoada até hoje, né? E morando pelas casas dos outros, né? Eu conheci o pai dos meus filhos, né? Eu fiquei mais ou menos, já estava nessa época com meus 14, meus 15 anos, 15 para 16 anos. Aí eu conheci um pai dos meus filhos, né? Que nós tivemos um relacionamento, né? Foi muito bom o nosso relacionamento. No início, foi maravilhoso, sabe? Tive a minha filha, que hoje ela está com 41 anos, né? E meu filho já tem 38 anos. Foi um relacionamento bom, que durou mais ou menos seus 16 anos, né? Só que depois, né, ele achou melhor cada um ir para o seu lado, né? Aí, quer dizer, mas como eu já tinha minha casa, já tinha minhas coisas tudo organizada, e nós trabalhávamos juntos, essas coisas todinha, né? E nossa vida foi assim desse jeito. Aí, quer dizer, não deu certo, né? De ter construído, depois de ter construído uma família, sabe? Foi uma coisa assim, onde eu saí, né, da casa dos outros, né? E tive a minha vida, sabe? Tive a minha vida. Aí, quer dizer, durou mais ou menos 16 anos. Durou 16 anos, né? Meu relacionamento com ele. Aí, onde foi cada um para o seu lado, né? E aí, depois que nós nos separamos, que eu fiquei sozinha com meus filhos, eu aceitei o Senhor como Salvador, né? Aceitei o Senhor como Salvador, né? O Senhor começou a operar na minha vida de novo, começou a operar, sabe? E foi mil maravilhas, foi bênçãos, né? Mas eu não tinha entendimento, eu não tinha discernimento. Aí, de novo, sabe? De novo, não. Aí eu peguei, me desviei do caminho do Senhor. Me desviei do caminho do Senhor, né? Quer dizer, eu já estava com mais ou menos meus 32 anos de idade. Me distanciei, né? Me distanciei que, né? Foi Deus que me trouxe de novo para o caminho dele, porque não há outro, não há outro, sabe? Aí, quer dizer, aí um dia eu orando, né? Conversando com o Senhor, sabe? Conversando com o Senhor tá, né? Me deu aquele desejo de ir para a casa do Senhor de novo. Aí retornei para a casa do Senhor. Retornei para a casa do Senhor, sabe? Retornei para a casa do Senhor. Aí comecei a trabalhar. Depois de vários empregos, comecei a trabalhar na prefeitura, né? Comecei a trabalhar na prefeitura, meus 30 e poucos anos. Já nova, trabalhei em vários órgãos, né, na prefeitura, né? E Nilza, oi, Nilza, segura oi. aí. Segura aí essa parte de que você voltou para os braços do Senhor e foi trabalhar na prefeitura. Segura aí que a gente vai fazer parte 2 para não cair. Fica aí desse jeitinho. A gente vai botar essa live para rodar, para as pessoas verem, para acompanhar tudo isso. E semana que vem, na terça-feira, nós vamos estar
finalizando, se assim for, ou dando continuidade, porque queremos saber exatamente o que Deus fez na sua vida. Quero que você fique aqui, eu quero te agradecer por se abrir conosco. Eu confesso para vocês que eu conheço a Nilza há poucos anos, não tinha noção. Fiquei aqui grata ao Senhor, agradecendo, porque ter uma infância desse tanto e a pessoa ser grata o tempo todo é só o Senhor na vida dela. E eu estava aqui agradecendo ao Senhor, porque quando eu conheci a Nilza, eu falava assim: como ela pausa para falar, como ela tem dificuldade de abraçar, como ela não se relacionava assim comum, né? E eu pensava assim: nossa, será que ela sempre foi assim? Será que ela é assim? E por muitas vezes a gente vê as pessoas, né, gente? E a gente julga. Só que a Nilza foi diferente, não que eu não julgasse. A Nilza, eu me apaixonei por ela, desse jeito que ela é. Assim, quietinha no cantinho dela, entrava, não falava, sentava ali no canto dela, sempre tão bonitinha, tão arrumadinha. A Nilza vai fazer 60 anos, gente, nem parece, né? Toda direitinha, ela já vai fazer 60 anos em setembro. E assim, eu estou louvando a Deus, porque hoje conhecendo um pouco mais da sua história. Mas eu quero orar pela sua vida, quero que você pare aqui e a gente continua desde o momento que você estava na prefeitura, tá bom? Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada porque até aqui tu tem guardado a Nilsa. Obrigada porque ela tem sentido o teu amor. Obrigada porque ela tem sentido a tua rica presença do lado dela. Tu não desamparaste, Senhor. Independente se foi uma infância tão dolorosa, Senhor. Tu deu força para ela, Senhor. E hoje ela consegue amar e passar isso adiante. Pai, como somos gratos por conhecer um pouco mais a Ti. Porque através da vida da Nilsa te conhecemos um pouco